Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos terminando a oração do Pai Nosso. Nós chegamos na última parte, onde alguns manuscritos terminam aí, onde diz: livrai-nos do mal, amém, né? Até mesmo a Igreja Católica, quando reza o Pai Nosso, eles param aí. Mas na nossa Bíblia, nas nossas Bíblias protestantes, né, nós temos a continuidade. Então nós vamos fazer a continuidade também. Então esse não é o último vídeo ainda, depois nós vamos falar porque tem o reino, o poder e a glória para sempre, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre uma sala? Não, sobre um quarto, o quarto de guerra. Livra-nos do mal. E livra-nos do mal é algo bem complexo, né? O que Jesus queria dizer com aquilo? Então, por exemplo, eu posso pensar na primeira parte, pensando livra do mal enquanto ele existe em mim, dentro de mim. Lembra que na semana passada nós conversamos sobre os lobos, né? Um lobo que representa a carne e o outro lobo que representa o espírito. Qual que vence? Aquele que eu alimento mais, né? Que foi representado pela paz. Mas na nossa vivência cristã seria um lobo que representa a carne, ou outro lobo que representa o espírito. E quem está vencendo essa batalha? Como é que eu tenho vivido minha vida? Aí depende de quem eu estou alimentando. Se eu estou alimentando a carne ou se eu estou alimentando o espírito. Mas há esse lobo que também nós poderíamos chamar de mal, a inclinação para o mal. Então, Jesus poderia estar ensinando aos discípulos a orar e falar assim: olha, ore ao Pai para que esse mal que habita vocês não vença, para que Deus os livre desse mal. E aí, por exemplo, a gente lê Romanos 7,19, que Paulo diz o seguinte, na nova versão transformadora: quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, essa mistura, esse paradoxo que está dentro de nós, de eu quero fazer uma coisa e não consigo, e o que eu não quero, isso eu faço, é esse mal que às vezes nos habita, que nos leva a cometer atitudes, atos do qual nós não deveríamos ou nós nem queríamos fazer, e quando olhamos, já praticamos. Pode ter muito a ver com isso, né? A gente tem que sempre lembrar da oração do Pai Nosso, porque ela tem todo um contexto, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós conversamos sobre essa parte de não deixar cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então pode ser, por isso que nesse sentido pode ser mesmo esse mal que está em nós. Mas alguns comentaristas vão falar que é livra-nos do mal no sentido de maligno. E pelo contexto, eu acredito que Jesus esteja orando nesse sentido também de maligno, ainda que a primeira parte não precisa ser excluída, né? Nós podemos orar e devemos orar: Senhor, me ajuda, nos ajuda com o nosso interior, com a nossa inclinação para o mal, porque eu quero fazer o que é bom, o que é para o bem. Me ajuda nesse sentido. Não permita que o lobo do mal vença, não permita que minha parte, as inclinações para o pecado vença, mas me enche do teu Santo Espírito para que eu pratique as obras do Espírito. Mas quanto ao maligno, como Deus poderia agir em nós para nos livrar do maligno? Porque livrar da maldade que está dentro de nós tem muito a ver com a nossa atitude diante de Deus, com a nossa leitura bíblica, com a nossa oração, né? Tem tudo a ver com isso. Mas quando eu peço para que Deus me livre do maligno, qual que é a nossa parte? Eu sei que tem, né, e obviamente tem tudo a ver com isso também, mas Tiago 4,7 vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: portanto, né, diante do que Tiago estava dizendo, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender para que o diabo fuja de nós não é resistir, mas é submissão a Deus. Então, primeiro passo, nós temos que nos submeter a Deus.
E uma das formas que nós podemos nos submeter a Deus é orando: Pai, nos livra do mal, nos livra do maligno. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Venha o teu reino. A oração do Pai Nosso, ela é muito completa. Então, nós temos que nos submeter a Deus. E aí, diante do diabo, a gente resiste. O grande problema é que a gente fica resistindo a Deus e se submetendo ao diabo. Aí ele vai fazer o que quiser. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus, e quando nós, então, olhamos para o diabo e resistimos o diabo, ele só tem uma coisa a fazer, que é fugir de nós. Assim como aconteceu com Jesus. No Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 13, onde ele foi tentado e Jesus resistiu, submeteu-se a Deus, resistiu ao diabo. E no final, o diabo foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Tem um outro texto muito lindo que João escreve na primeira carta de João, capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Então, quando a gente continua a pecar, a gente mostra que pertencemos ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Olha que maravilhoso. O diabo, desde o princípio, nos leva, faz de tudo para que a gente caia em tentação, para que a gente peque, para que a gente perca a comunhão com Deus, para que a gente se destrua, para que nós olhamos e perdemos a nossa identidade como filhos de Deus e vivamos apenas como criatura. E aí o apóstolo João vai dizer: não é isso. O diabo, na verdade, o diabo quer tudo isso, mas é para isso que o Filho de Deus veio, para destruir tudo aquilo que o diabo estava construindo como mal. É isso, Jesus veio para isso. Então pedir, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, é também pedir a Jesus: venha e destrua as obras do mal e construa a tua obra em mim. Faz em mim a obra que precisa ser feita. Né? E a gente lembra outros textos como aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas tem um texto, e obviamente, né, cada texto aqui daria mais de 15 minutos de conversa, mas eu estou dando ferramentas para você, quando entender o que é livra-nos do mal, livra-nos do maligno, o que nós precisamos fazer. O primeiro texto que nós conversamos é primeiro submeter-se a Deus, para resistir ao diabo, para ele fugir de nós. O segundo texto é provando que o diabo veio para destruir. Ele estava criando uma obra maligna, mas o Filho de Deus veio para destruir essa obra de Satanás. Mas tem um texto muito conhecido, que é de Efésios 6, os versos de 13 a 18, que relata ali a armadura de Deus. Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Versículo 13 a 18 diz o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo do tempo mau. Que inimigo é esse? Esse inimigo é aquela pessoa que me persegue, é a pessoa que está próximo de mim. Quem é esse maligno? Quem é esse inimigo? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, porque há muitas batalhas que nós entramos que no final a gente não consegue nem ficar de pé direito, de tanto desgaste que foi. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Né? E aí eu não vou entrar nos detalhes, porque senão fica muito comprido o vídeo, mas a verdade tem que ser aquilo que ajusta toda a armadura. A couraça da justiça. Então, que nós possamos usar sempre. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça caminha conosco. Como calçado, usem a paz das boas novas. Ou seja, o nosso caminhar seja na trilha do reino de Deus, levando o reino de Deus para as pessoas. O Evangelho, a boa notícia. Que boa notícia é essa? Jesus veio para destruir as obras do inimigo, para construir, fazer de nós um edifício vivo. Em todas as situações, eu pulei um pedaço aí, fique em paz. Levantem o escudo da fé.
A nossa fé não é para atacar, a nossa fé é para se defender. Escudo da fé. Para deter as flechas de fogo do maligno. Então aqui não é a pessoa, é o maligno. Nós lutamos contra o maligno, contra o mal e não contra as pessoas. Usem a salvação como capacete. Isso é interessantíssimo. Porque quando um soldado ele está vestindo toda a armadura, ele tem ali o seu ajudante que vai ajudando, mas num todo ele consegue fazer tudo sozinho. Mas a única arma que ele não consegue colocar sozinho, ou a única parte dessa armadura que ele não consegue colocar é o capacete. Ele precisa do seu escudeiro para colocar o capacete. Por quê? Salvação não é uma ação humana. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela fé, pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, nós temos que lembrar que a nossa mente tem que pensar sempre: eu sou salvo. Não por mérito meu, mas porque o Cristo pagou o preço de destruir as obras do inimigo. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O único ataque que teria ali seria uma espada. E essa espada é a palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo, quando a gente lê a Bíblia, você não percebe, ou você não usa ela como uma espada no sentido de ferir as pessoas. Mas na verdade é uma espada também de defesa. Porque a palavra de Deus tem que fazer morada no nosso coração e transformar quem nós somos. Então o maior ataque que nós vamos fazer contra o inimigo é que quando ele agir contra nós, nós vamos responder a partir da palavra de Deus. É assim que Jesus atacou Satanás, não difamando, não levantando fofoca. Simplesmente quando Satanás veio com seus ataques, Jesus disse: mas a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus diz. É assim que Jesus combateu o inimigo. E aí, as pessoas param nesse versículo dizendo: essa é a armadura de Deus. Mas tem um óleo que deixa essa armadura não enferrujar. Tem um jeito que essa armadura fica de uma forma mais completa. Que é: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem no Espírito. Orem, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais. E como a gente luta contra os poderes espirituais? Só se a gente for um fantasminha para sair na mão. Mas não é assim, a gente luta de joelho no chão, clamando para que Deus nos livre do maligno, sujeitando a Deus, resistindo o diabo, crendo que Jesus veio para destruir as obras do inimigo, vestindo toda a armadura de Deus e orando. O nosso tema do ano é oração. Ore, porque sem oração, você querendo ou não, você vai alimentar a carne. 3 perguntas para a nossa reflexão. Como Deus nos livra do mal? Segunda pergunta: contra quem nós lutamos? Terceira pergunta: qual é a arma que liga toda a armadura? Que Deus abençoe e boas reflexões.